Knights of Sidonia 15, a 35ª HQ que eu tô lendo nesse meu projeto de ler uma HQ por dia durante 2019 inteiro. Aqui é o final dessa série de mangá que eu vim aí comentando todos os volumes desde o dia 2 de janeiro. E eu cheguei finalmente ao fim e alguns das minhas previsões foram cumpridas e outras não. Acho que uma coisa que eu tenho que dizer sobre esse final é que eu acabei me decepcionando um pouco. Ele mostra, obviamente, a batalha de Sidonia contra a nave Mesunion Grande e o triunfo da humanidade contra os Gaunas, por enquanto, desse setor galáctico, e também o desfecho do cientista Oshiai. Mas começando por Oshiai, uma coisa que eu achei é que foi completamente desnecessária a parte dele, porque o conflito com ele basicamente quase não tem vez, é só para colocar o Tanikaze contra um inimigo, entre aspas, do porte dele, mas nessas sequências rápidas e é um perigo colocado para Sidonia que francamente não tem muito motivo, só tava lá para comer algumas páginas e não traz nenhum questionamento novo, nenhuma coisa nova. O Oshai até fala, eu sou o cara que fez as quimeras, que fez o canhão lá de gravidade, não sei das contas, eu sou o que mais buscou avançar a humanidade, que blá 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 blá, mas pau no cu dele, porque ele queria destruir Sidonia. Então, tipo, é um personagem que eu já venho reclamando em alguns volumes que ele não faz muito sentido, porque ele queria fazer a humanidade chegar à sua forma final, ok, mas então, por que destruir Sidonia e não tentar mostrar que tentar fazer as pessoas buscarem o que ele também tinha de virar uma transmigrar a consciência dele para um híbrido humano Gauna, que no caso é a Quimera, e assim ser imortal, mutável, caralho é quatro. Por que então querer destruir Sidonia, ser um inimigo Sidonia? Não faz sentido isso. Realmente não tem motivo, e dentro da própria concepção do personagem, não faz tanto motivo. E era um personagem que poderia ter sido muito melhor se abordasse essa questão, se não mostrasse ele como um vilão, daquele vilão quase que dá aquelas risadas maquiavélicas, uahaha, ninguém sabe o que eu estou fazendo, e na verdade eu estou escondido no corpo desse rapaz aqui, ninguém sabe que sou eu, e vou fazer essa parada toda, e no final vou conseguir o que eu queria. E no final querer destruir Sidonia. Ele poderia ter um papel muito mais interessante de convencer os humanos a deixarem de ser humanos por livre e espontânea vontade, sem que isso fosse necessariamente uma coisa maligna, mas que fosse ruim para Sidonia por algum motivo, porque sei lá, os dirigentes da Sidonia preferem que as pessoas continuem humanas, ou acham que isso vai ser perigoso por algum motivo, e assim criar esse conflito entre a galera que quer ser não humana e e o resto do povo de Sidonia. Seria uma forma muito melhor de abordar isso, mas não foi abordado. E o combate contra a nave mais União Grande até foi um combate legal, se você considerar a forma das naves, os Gaunas mais uma vez usando estratégias que não tinham feito antes, o que isso é uma coisa elogiável no mangá, porque ao longo do mangá sempre os Gaunas vão usando estratégias mesmo diferentes, e não aquele um Gauna lá que tem 3 vezes a força do anterior, mas faz as mesmas merdas. Não, os bichos usam táticas diferentes para tentar derrubar a galera e os humanos vão se adaptando. Foi assim o mangá inteiro. E embora eu acho que essa adaptação tenha sido meio artificial e teria sido melhor, teria sido muito mais interessante se focasse um pouco nessa corrida armamentista de forma mais incisiva, mostrando as dificuldades disso, dos engenheiros. Até mostra, mas bem de levinho, bem por cima e de forma insuficiente. Mas se tivesse focado nisso seria muito interessante, mas não ficou. E aí, o combate com os Gaunas, eu tinha suposto que iriam falar um pouco sobre essa questão dos Gaunas e dos humanos, essa comunicação deles, de como eles buscavam reproduzir a forma dos humanos e de talvez se comunicar, mas não fez nada disso. E até tem uma coisinha no final que dá para entender que o Gauna, a nave Mesúnia, até fez uma coisa que não era esperada, que talvez até tenha tentado deliberadamente ajudar os humanos, mas fica muito por alto, não é abordado de forma nenhuma, e essa questão deles tentarem reproduzir os humanos não é tratada de forma nenhuma. É claro que, como num romance onde tem guerra, como numa obra que tem guerra e tem romance, tem um sacrifício, e tem uma pessoa sacrificando, mas outra pessoa sacrificando para impedir o sacrifício da primeira, que estava sacrificando para proteger ela, e esse tipo de coisa normal, e um epílogozinho mostrando como a unidade se saiu,
rapidamente sobre os personagens e foi até um epílogo ok, embora eu acho que poderia ter sido mais interessante. E no final das contas, não foi tão, tão empolgante assim esse final, não. Assim, como uma batalha final, eu acho que até valeu de certa forma, mas até isso poderia ter sido melhor. Mas como fechamento da obra, não sei, não foi, ficou à altura do potencial que eu vi quando o mangá estava na metade. E isso já estava prevendo, porque começou a decair lá pro nono, décimo volume. E eu não sei o que foi que teve, porque estava dando bastante. Tava parecendo muito que o autor é bastante capaz e estava fazendo coisas interessantes, mas não se mostrou verdadeiro. E eu terminei de ler o mangá com a sensação de, tá, foi um mangá ok, mas não me. Eu até fico. Gostei de ter lido, mas não é aquele mangá que. Esse mangá tinha um potencial assim de ser fenomenal e não foi. Então eu acabei ficando um pouco decepcionado mais pelo que ele poderia ser e não exatamente pelo o que o autor entregou, que eu não sei se foi o que o autor quis entregar, não, integrar, não sei se foi isso aqui exatamente o que o autor quis entregar, ou se ele não pôde entregar o que ele queria por algum motivo, ou o que deu errado, mas foi o que teve, ele introduziu o personagem novo nos 15 minutos do segundo tempo, dos acréscimos do segundo tempo, sei lá qual é a merda da expressão no futebol. E aí muita coisa que foi de romance besta que foi mostrado nos volumes anteriores podia ter sido usado melhor para abordar coisas mais interessantes do tema e do desenvolvimento do roteiro e não foi. Então, foi uma puta oportunidade desperdiçada, porque esse mangá poderia ter sido muito mais do que ele foi e acabou não sendo. Mas o autor, ele tem seus pontos fortes, ele tem ideias muito boas de como lidar, de como abordar não, porque o problema foi a abordagem, mas ele tem ideias muito boas sobre transhumanismo e pós-humanismo, essa relação da humanidade e de seres que não são humanos, mas que se podem se misturar com humanos e transformar humanos em algo além do que eles são e que talvez quais são os limites da humanidade, o que é a humanidade, onde se perde a humanidade, esse tipo de coisa. Se ele apenas abordasse menos romances bestas e bem otakus com um tanto de fanservice bobo, não é nem fanservice daquele fanservice exagerado, fanservice bobo mesmo. Não que o exagerado também não seja ruim, é tão ruim quanto, mas é menos apelativo talvez. O fanservice bobo é só bobo. E eu acho que isso prejudicou bastante o mangá que estava abordando questões, como posso dizer, não vou dizer adultas, mas questões profundas. Então, aqui terminou com Knights of Sidonia. Tem o outro mangá aí do autor, que é Blame, e que eu espero que acabe sendo melhor. O autor também é muito bom em desenhar panoramas e arquiteturas, tanto biológicas quanto projetos arquitetônicos artificiais, construídos por homens e coisa e tal. Então, nisso ele também precisa ser elogiado. Ele é bom em desenhar bicho, monstruosidades grandiosas e estranhas, e prédio, construção, maquinário. Ele é bom nessas coisas. Mas ele não é tão bom em desenhar cara de gente. Embora em Knights of Sidonia sejam as melhores caras que ele desenhou. Em Blame a galera tem uma cara estranha. Mas enfim, é isso. Espero que continue vendo o vídeo. As duas pessoas aí que assistem os vídeos que eu coloco, espero que continuem assistindo. E amanhã ou no dia seguinte que eu tiver vídeo, eu irei trazer um vídeo de Tex Desafio no Montana, que é da linha Tex Graphic Novel, que foi uma HQ curtinha que eu li um dia que eu tava com pouco tempo pra ler. E é isso, fico aqui e até a próxima.